Imagine que você está preso dentro de um trem. Agora imagine que dentro desse trem, preso com você, tem uma pessoa infectada com um vírus letal. É isso que nós vamos ver na terceira parte de I Am a Hero. Se você não viu os vídeos anteriores que eu fiz a respeito desse mangá, vou deixar o link deles aqui na descrição, porque é importante que vocês assistam esse vídeo, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. Os meus cachorros estão brigando lá embaixo. E eu digo que se vocês quiserem se tornar um herói, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, fazer algumas perguntas aqui nos comentários, alguns comentários interessantes que eu vou começar a pegar alguns comentários para responder em vídeos a partir de agora. Mas eu digo que se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história continua exatamente onde o volume parou, com o Hideo preso dentro de um metrô, vendo que no vagão da frente tem uma pessoa que está infectada com esse vírus zumbi. De início, ele pega aquela calibre 12 que ele tem e ele aponta para aquela criatura. Só que nós percebemos que isso foi tudo na imaginação dele. Na verdade, ele nem pegou a arma. Ele então finge que nada está acontecendo ali, que ele não viu nada. Só que é quando aquele zumbi começa a atacar outros passageiros no vagão que o Hideo tá. Como todos os homens não estão dando conta, estão sendo mordidos e agredidos violentamente por aquela criatura, as mulheres que estão ali em volta falam pro Hideo fazer alguma coisa, porque afinal de contas, ele é um homem. Só que o Hideo, ele dá uma desculpa falando que ele tá muito doente, então ele não pode fazer nada. É quando aquele zumbi corre na direção do Hideo para atacar ele. E é quando o Hideo se lembra que ele já ouviu falar que se em algum momento um urso for te atacar, é para você proteger o pescoço e ficar na posição de uma tartaruga, assim o urso não irá atacar você. E por incrível que pareça, o zumbi ignora o Hideo pisando nele e atacando a pessoa que estava do lado do Hideo. Uma extrema confusão acontece, aquele zumbi começa a atacar várias pessoas, só que ele acaba batendo na porta do trem, do vagão, jogando todas as pessoas que estão infectadas para fora. Um tempo depois do trem para, o Hideo consegue fugir de lá com todas aquelas pessoas. A gente percebe o quão caótica tá a situação da cidade. Ele consegue correr até um táxi que tá ali perto. E é quando duas pessoas chegam até lá e um americano também começa a bater naquele táxi pedindo uma carona. Junto com o Hideo tá um homem, uma mulher e esse americano. A mulher, ela tá com o olho machucado, então aquele cara pede pra eles irem pro hospital. Só que aquele homem, que é um americano, ele começa a falar pra eles irem pro hospital da base aérea, que provavelmente lá seria um lugar bastante seguro. Nesse momento tem até um conflito de idiomas, porque o taxista não fala muito bem o inglês, então tem um pouco de problema ali na hora da comunicação. Só que o rapaz que tá ali, ele entende inglês, então ele meio que faz a tradução pro taxista. O problema é que a gente percebe que esse homem que tá ali com o Hideo, ele foi mordido por um zumbi também. Percebendo que aquele homem e aquela mulher estão visivelmente infectados, o Hideo ele tenta abrir a porta, só que ele percebe que está trancada. Ele então mentindo, falando que está fazendo um mangá a respeito sobre uma vida de um taxista, ele pergunta como que funcionam as travas dos bancos traseiros do carro. E o taxista explica que só ele pode travar e destravar as portas, puxando uma alavanca que fica na parte da frente do carro. Enquanto eles estão indo para esse hospital da Força Aérea, aquele americano, tudo que ele consegue balbuciar durante a viagem é alguma coisa envolvendo bioterrorismo. Acontece que quando eles chegam nessa base aí aérea, o americano aí tenta se comunicar com as outras pessoas que estão ali, só que ninguém deixa ele entrar. Eles falam que já tá um caos do lado de dentro, se eles deixarem pessoas do lado de fora entrarem, vai só piorar ainda mais a situação. Aquele americano ele fica desesperado porque ele quer entrar de toda maneira, e é quando eles começam a atirar nele. Então tanto o taxista e os outros acabam abandonando o cara lá e vão embora. No caminho as coisas começam a piorar ainda mais porque ninguém sabe exatamente o que fazer. Se eles continuarem naquela rodovia que eles estão, claramente eles vão morrer. Só que eles não podem sair dela porque senão eles vão acabar caindo num trânsito ferrado. Porque se a cidade meio que afastada, fora do centro, já está nessa condição, se eles forem para uma área mais centralizada, aí que eles não vão conseguir se mover mesmo por causa do trânsito e o caos que está acontecendo na cidade. Só que enquanto isso, as duas pessoas que estão do lado do Hideo, eles começam a ter os sintomas mais fortes da infecção, então eles começam a falar coisas sem sentido, começam a se pegar e começam a se devorar ali no meio.
Percebendo que está acontecendo uma briga do lado de fora, o taxista acaba destravando as portas, fazendo com que aquelas duas pessoas acabem caindo do carro e quase que o Hideo cai também. E por conta de toda essa confusão, o taxista não vê que uma mulher que estava vindo na direção contrária à dele está infectada, causando um acidente, fazendo com que o taxista bata o carro, se acidente, acabe morrendo. Só que antes do carro explodir, o Hideo consegue sair naquele carro. Completamente desesperado, sem saber o que fazer, agora que ele perdeu o único meio de transporte que ele tinha, o Hideo começa a fugir para longe daquela confusão. E é quando ele acaba indo na direção de um parque de diversão que está abandonado, que fica próximo do Monte Fuji. Então ele acaba se escondendo e se abrigando ali, já que parece que aquele lugar está completamente deserto. Por conta de toda essa adrenalina que o Hideo estava sofrendo, ele acabou se escondendo em um lugar ali deserto daquele parque e ele acabou dormindo ali por exatamente 8 horas, até ele ficar surpreso do quão exausto ele estava e ele só não percebeu isso. Acontece que por ele ter tomado chuva, ter ficado ali no frio, ele acabou pegando um resfriado, então ele acha melhor sair daquele lugar e procurar algum lugar para ele se abrigar e até comer alguma coisa. Acontece que no caminho, o Hideo ele começa a refletir sobre o que está acontecendo e ele percebe que ele não faz a menor ideia do que fazer agora. Ele não sabe nem para onde ir, onde pedir ajuda e o que fazer, ele está totalmente perdido agora. Sem saber o que fazer e achando uma maneira de se acalmar, ele decide verificar o que ele tem até agora para se defender. Ele tem a arma dele, ele tem produtos para poder limpar a arma dele e ele tem alguns cartuchos de munições também. O Hideo também ele começa a pensar em coisas que ele gostaria de comer agora que ele está passando bastante fome. E pensando no que ele gostaria de comer, ele até mesmo tem a ideia de um mangá, de fazer a história de um cozinheiro que era humilhado, que era menosprezado por todo mundo, até que ele conseguiu alcançar um patamar de um chefe respeitado, que tinha um restaurante de 5 estrelas. Só que o problema é que o Hideo acabou caminhando e entrando no meio da floresta, porque seria um lugar teoricamente deserto, não teria ninguém ali para atacar ele. O problema é que como tá tarde da noite, a única fonte de iluminação que ele tem é o celular dele, que tá com a bateria acabando. E no meio do desespero, implorando para a bateria durar pelo menos um pouco mais até o início do amanhecer, a bateria do celular acaba, deixando o Hideo completamente no escuro. Completamente sozinho e no escuro, o Hideo começa a entrar em surto porque todas as paranoias e alucinações dele começam a vir à tona, fazendo com que ele fique ainda mais desesperado. Sem ter muito o que fazer e como mudar esse cenário, o Hideo tenta se adaptar, imaginando que ele está numa praia, que ele está numa cidade, que ele está até mesmo no apartamento dele. Só que ele sabe que no fundo, tudo isso é coisa da cabeça dele, então ele tenta ao máximo se controlar para tentar pelo menos dormir. Então ele faz de tudo para pelo menos se acalmar, para conseguir dormir, para fazer com que a noite passe mais rápido. Quando ele acorda, ele percebe que ele conseguiu vencer de certa forma esse medo dele de ficar sozinho. Acontece que um momento ele acaba encontrando com uma garota chamada Sae. E ele pergunta por que ela tá ali, sendo que esses monstros estão por todos os lugares. E é quando a Sae fala que ela não faz ideia do que ele tá falando. Ela fala que ela tinha ido para uma excursão na escola dela em uns apartamentos que tinham ali perto da floresta. E é quando ela comenta que algumas amigas dela falam que algumas pessoas vão se matar naquela floresta. Então elas fazem um desafio e quem perdesse teria que entrar naquela floresta durante a noite e fotografar um desses cadáveres. A Sae acaba perdendo porque meio que as meninas trapaceiam ali na hora e ela acaba tendo que ir até lá. Quando ela vai até lá, depois de caminhar um tempo, ela percebe que ela ficou sem sinal de repente, né? E ela até acredita que é por conta da densidade da floresta, que perdeu o sinal, essas coisas. E é quando ela encontra o Hideo ali murmurando, tremendo de medo. Pensando que o Hideo provavelmente iria se matar logo em seguida, ela achou que seria muita maldade abandonar ele ali, deixar ele sozinho naquele lugar no nível de paranoia e medo, pavor que ele tava. Então ela decide ficar ali, só que ela fica de longe apenas observando ele. Pensando que talvez teria um lugar seguro para ele ficar e comer alguma coisa, ele decide ir com a Sae. Acontece que quando eles estão caminhando, eles encontram de fato uma pessoa morta ali que morreu se enforcando. Só que quando a Sae tá vendo aquela criatura, a gente percebe que ela não tá totalmente morta. E é dessa maneira que acaba o volume 3 de I Am a Hero. I Am a Hero continua bastante intrigante. Eu acho o I Am a Hero intrigante, interessante até então, porque de todos os filmes, mangás de zumbi, todos os protagonistas, eles têm medo de toda essa situação, só que eles deixam o medo de lado para de fato ir à luta, porque se eles não fizerem alguma coisa para se salvar,
eles vão acabar morrendo, ou pessoas que eles gostam vão acabar morrendo. Então, mesmo com medo, eles tomam uma atitude. O Hideo, ele é o completo oposto. Ele tem medo, ele admite que ele tem medo, ele não luta contra o medo, ele simplesmente aceita o medo dele e foge. E isso é uma coisa que eu acho até de certa forma intrigante do personagem. Muitas pessoas podem ver o Hideo e falar, pô, mano, que cara bundão, que cara regão, ele não toma uma iniciativa, ele tem uma arma, ele pode evitar que uma merda maior aconteça, só que ele se nega a isso por conta de regras que ele poderia estar quebrando. Mas quando você para e analisa todo o contexto, toda a cultura do Japão, você até meio que começa a entender essas tomadas meio que incoerentes da parte do Hideo. Pô, pelo amor de Deus, na parte que ele sofre um acidente lá no táxi, o táxi explode, ele ainda deixa dinheiro pro taxista ali. Isso é uma coisa incoerente. Pô, mano, o cara morreu, o táxi do cara explodiu e ele ainda deixa o dinheiro da passagem do cara, saca? É uma coisa que não tem coerência. Quando ele consegue fugir do metrô, ele não consegue meio que validar o cartão ali dele do metrô e tal, e isso deixa ele completamente desesperado, porque ele não conseguiu pagar a passagem dele. São coisas tão incoerentes quando o mundo tá beirando o colapso, que você chega a ficar até mesmo com ódio do personagem, falar, pô, mano, pelo amor de Deus, nada mais disso importa agora, o mundo tá entrando em colapso, pessoas estão morrendo, o mundo tá acabando e você tá realmente preocupado com esses detalhes tão inúteis nessa situação. É algo que de fato vai incomodar algumas pessoas quando começarem a ler o mangá, porque o personagem ele é totalmente ilógico, ele parece até mesmo que não entende o que tá acontecendo em volta dele. Mas de novo, quando você vai pro lado dos japoneses, que são um povo bastante sim, cultural, bastante íntegro, que segue as regras à risca, que gosta de ser tudo extremamente correto, você meio que começa a entender. Também tem um pouco do lado paranoico do Hideo, tem também, mas é uma coisa que você simplesmente para e pensa, pô, mano, beleza, eu vou aceitar isso porque é uma coisa cultural até. Mas um ponto que eu acho bastante interessante do Hideo é que ele, como eu falei, ele foge um pouco do padrão dos personagens desse tipo de filme de apocalipse zumbi no caso, né? Porque se você parar pra pensar quantas discussões quando vocês assistiam The Walking Dead com seus amigos, ou algum mangá ou filme do tipo de zumbi, que você não pegaria e falaria, não, eu não faria isso que o personagem faz, eu faria aquilo outro, eu seria a pessoa que salvaria todas as pessoas, eu seria o líder, entre aspas, que guiaria as pessoas para a reconstrução da raça humana. Quantas pessoas já não fizeram esse tipo de teoria, sabe? Quantas pessoas não imaginaram um cenário na nossa cabeça? Só que o ponto é que, de novo, nós temos que levar em consideração uma coisa realista. Se uma merda dessa acontece, dificilmente saberíamos o que fazer. Uma coisa que eu gosto de usar como comparação quando eu falo esse tipo de coisa é, por exemplo, na questão do assalto. Todo mundo sabe que quando você é assaltado, você não pode reagir, você tem que entregar tudo para a pessoa ir embora e aquela situação acabar rápido, porque no final das contas o que mais vale é a sua vida. Bens materiais você consegue recuperar depois, o principal é a sua vida. Só que na hora que de fato você é assaltado, você perde completamente o norte, você fica completamente perdido. Muitas pessoas acabam reagindo não porque elas querem reagir, é um impulso de proteger as coisas dela, mesmo sabendo que aquilo é errado, aquilo pode custar a vida dela, elas acabam reagindo. Então, se você imagina um cenário normal, infelizmente, que as pessoas geralmente passam e elas já ficam completamente perdidas, coloca numa escala maior, que seria basicamente o apocalipse, o fim do mundo, você ficaria completamente perdido. Então é normal que o personagem, eu vou reagir agora com a minha arma, salvar todo mundo, só que na verdade ele não tem coragem de fazer isso, ele tá completamente perdido na cabeça dele, que ele acha melhor se abster de tudo aquilo. Então acho que isso é até humano de certa parte do personagem, até porque pelo que eu sei no início da história ele começa como esse cara bundão, que não sabe nem tomar uma iniciativa de salvar outras pessoas direito, para no futuro ele evoluir e ficar uma pessoa mais, digamos assim, ativa. O mangá de I Am a Hero ele já terminou, ele terminou, se não me engano, com 23 volumes, e pelo que eu vi, a história ela termina meio que em aberto, né? Mas se vocês quiserem, eu continuo trazendo a história dele aqui pro canal para vocês. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de I Am a Hero? Vocês querem que eu continue trazendo a história dele aqui pro canal? Deixa aqui nos comentários para eu saber o que vocês acharam, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.